paciente aqui que ronca, ou o marido ronca. E eu sempre falo assim, olha, tem que investigar porque o ronco é um preditor do risco cardiovascular desse paciente. E as pessoas não têm essa noção que roncar é um risco cardiovascular. Você pode ter mais AVC, mais infarto, tudo. Qual é a relação do ronco com o risco cardiovascular? A relação do ronco com a apneia. Tá? Então, pessoas que têm muito ronco, né, às vezes eles podem desenvolver uma doença chamada apneia obstrutiva do sono. Que é aquele negócio que você para de respirar. Isso, né? Então você tem uma obstrução da sua via aérea e aí você precisa ter um estímulo para você fazer, né, para você voltar a respirar. Então isso acontece com muitos indivíduos, é uma doença muito prevalente, né? E o que acontece? Os indivíduos que roncam e têm apneia, né, que geralmente existem os fatores de risco para piorar, né, ou principalmente a obesidade, é uma doença que está muito relacionada ao principal fator de risco para o desenvolvimento da apneia. A apneia vai aumentar o risco das doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, por causa que ela altera todo o seu sistema simpático parasimpático durante o seu sono, e isso influencia nesse aumento dessa incidência. É essa queda da oxigenação que leva à lesão no futuro, então. A queda da oxigenação vai alterar o seu sistema protetor, entendeu? Tá. Então você precisa oxigenar. Vamos pensar assim, nós vivenciamos uma pandemia agora recentemente, né? E aí o que muito se falou? Na concentração de oxigenação no sangue, que seria um marcador, um preditor de opa, o negócio está grave. Depois isso daí se modificou, né? Indivíduos que têm apneia, às vezes eles desaturam muito, eles perdem essa saturação de oxigênio, diminui demais, tá? Então, eu tenho indivíduos que no exame, a saturação de oxigênio, o indivíduo passa 30, 40 minutos com saturação de 74%, 75%. Isso vai fazer um mal, porque isso você vai ter que, para você contrabalancear isso, você faz estímulos que são maléficos ao seu organismo, tá? A apneia do sono, ela aumenta o risco de doenças cardiovasculares em mais de 5 vezes, cerebrovascular em mais de 20 vezes. Então, é um distúrbio que a gente tem que estar atento e buscar esse diagnóstico no consultório. E quem que são os principais indivíduos que têm esse risco? Indivíduos que roncam, indivíduos que estão cansados, indivíduos que estão ganhando peso, indivíduos que estão perdendo concentração, e não necessariamente os idosos. Então existem indivíduos jovens que têm apneia do sono e a gente precisa tratar de uma forma correta. E como é que faz esse diagnóstico da apneia do sono? Existem um método de diagnóstico que é um exame que chama polissonografia. A polissonografia, existem 4 tipos de polissonografia. A tipo 1, 2, 3 e 4, né? E aí, a 1 e a 2 é aquela que a gente faz com aquele maquinário completo, onde que você tem uma análise do eletroencefalograma, você tem a tipo 1, você faz no laboratório, esse indivíduo é filmado, né? Porque existem outros distúrbios que podem ser feitos ali. Você tem a capacidade, a saturação, o fluxo de ar que está entrando, saindo, monitorização cardíaca, frequência cardíaca, saturação, e aí você faz essa avaliação. E o que acontece? Com a polissonografia, a gente consegue fazer o diagnóstico da apneia do sono. E dá para fazer em casa também? Dá, que é a tipo 2. A polissonografia tipo 2 é aquela completinha que você leva para casa. Você não vai ser filmado, você não vai fazer no laboratório, mas ela faz em casa. Faz o diagnóstico de apneia? Facilmente. Qual que é o grande problema, né? Que os pacientes não gostam, né? Muito fio e ela é um exame desconfortável, né? Então, tipo 2, você ainda consegue dormir no seu ambiente, que é muito legal. Você mimetiza o seu ambiente, né? A sua cama, o seu travesseiro, né? Então, é o exame de preferência, né? O padrão ouro para a gente fazer o diagnóstico de apneia. Mas é um exame que é difícil de marcar, né? Assim, a fila de espera é grande. No laboratório. Tá? Essa tipo 2 ela ela roda mais porque existe uma máquina portátil, então tem instituições do sono que tem várias máquinas, então eles conseguem fazer um número maior de exames. Então a fila da polissonografia tipo 2, a domiciliar, você consegue fazer com uma maior frequência. Tem um tipo de polissonografia que você coloca só no dedo. Só que qual que é o problema?
você tem, quanto mais simples o exame, fica mais difícil Menos de informação ele vai te dar menos informação e essa sensibilidade, a especificidade diminui, né? Então todo mundo que ronca tem que fazer polissonografia? Não. Não? Não é todo mundo que ronca que tem que fazer polissonografia. Existem estudos até em ronco em crianças, né? Quando é simplesmente um ronco ou quando é uma apneia, né? Mas assim, a maior parte dos indivíduos no seu dia a dia que você está avaliando, que tem vários outros distúrbios que não fecha, você fala, opa, por que esse paciente está assim? O que está acontecendo? Os exames de sangue estão bons. Ele não tem esse problema. O diagnóstico diferencial daquela doença não está presente aqui. O que está trazendo de malefício esse paciente? É um indivíduo que às vezes você fala, opa, será que o sono está bom? Será que esse indivíduo está cansado? Você tem questionários que facilitam, né? Que são questionários para avaliar sonolência, questionários para avaliar concentração. Então tudo isso influencia. Tem vários questionários para a gente fazer aquele rastreio inicial. Você aplica um questionário e você vai atrás do exame. Então, indivíduos que têm apneia são aqueles indivíduos que necessitam de vários cochilos durante o dia, que dormem com facilidade na frente de uma televisão, né? Que aquele cansaço, ele está perpetuando. Ele vai acumulando, né? Então você fala, opa, tem alguma coisa de estranho. Né? Não é aquele indivíduo que consegue assistir um jornal inteiro. Ele começa a assistir o jornal, de repente ele está cochilando. Então você fala, opa, será que esse indivíduo não tem apneia? Esse é um indivíduo legal de fazer uma busca, né? Agora, o que eu vejo hoje no meu consultório, né, nos meus idosos que eu acompanho, é que a apneia ela é muito mais prevalente do que eu imagino. E sabe que eu tenho também muita paciente que fica muito cansada. Ela fala assim, nossa, eu durmo e parece que eu não descansei. Eu tinha isso também, né? Eu lembro que eu trabalhava numa seguradora e tinha um otorrino. E eu falava assim, gente, eu durmo e acordo muito cansado. E eu fiz uma polissono. Eu tinha uma apneia obstrutiva, eu tinha 100 apneias por hora, pra você ter uma ideia. E aí eu fiz a cirurgia, mas eu ainda uso CPAP para dormir. Tá certo, então. Mas a minha qualidade de sono, quando eu uso CPAP e quando eu não uso CPAP, eu vou falar para você, é assim, ó. Porque quando você usa CPAP, você tá dormindo e você não tá despertando, você não tá tendo seus micro despertares, você não tá tendo várias alterações. Mas olha, eu sou magra, por que eu tenho isso? A chance do indivíduo magro ter apneia é menor. É menor. Mas não é ausente. Não é ausente. Eu tenho colegas médicos jovens, 20 e poucos anos, que são magros e têm apneia. E apneia é grave. Então também tenho. Você tinha uma apneia grave, que a gente classifica de 0 a 5 apneias por hora, é normal. Todo mundo vai parar de respirar essas... De 0 a 5 eventos por hora, a gente classifica como normal. De 5 a 15, a gente classifica como uma apneia leve. De 15 a 30 eventos por hora, a gente classifica como moderada. E acima de 30, como grave. E não é só a apneia, a gente classifica a hipopneia, que é a metade de uma apneia. Né? Isso eu não lembro quando eu tinha, eu lembro só dos... Aí o que acontece? Você para de respirar, você tem uma obstrução parcial, aí você está classificado. Quando que a gente tem que tratar todo mundo? A gente tem que mudar os fatores de risco, tem que fazer uma avaliação completa. Mas a maior parte dos indivíduos, né? Garanto que a maior parte dos indivíduos que tenham apneia grave tem que ser tratados sim, né? Tem que usar provavelmente o melhor tratamento que a gente tem é o CPAP, né? Que vai gerar um fluxo de ar, né? Qual que é o grande problema? É a adaptação. Mas é que assim, a adaptação foi mudando a máscara, né? A primeira máscara que eu usava era um negócio assim, parecia um astronauta. Agora eu uso só uma que põe aqui, ó, no nariz. Isso. E o meu primeiro CPAP parecia um vulcão. Agora ele nem faz barulho. Aquilo foi evoluindo, né? Porque eu fiz o diagnóstico, eu tinha menos de 30 anos. E de lá pra cá eu continuo usando CPAP. Eu vou viajar, tenho que levar o CPAP, porque senão... Eu durmo pouco, mas eu preciso dormir de CPAP. Isso. Se eu durmo sem CPAP... Mas essa é a grande vantagem de quem adaptou ao CPAP. Quem adaptou ao CPAP dorme bem. Acabou. Ele não larga mais o CPAP. E essa é a grande vantagem, entendeu? Então minha mãe recentemente foi para Belo Horizonte e ela falava que ela tinha insônia. Esse foi um dos casos mais engraçados que eu tive, né? Ela falava que tinha insônia. Eu falava assim, mãe, você tem apneia? Não, Marcelo, eu tenho insônia. Você não sabe nada. Ela falou assim, você tem apneia, tem insônia. Aí um dia ela chegou em Belo Horizonte e falou assim, quer saber se vai fazer a polissonografia? Eu marquei pra ela, levei ela, fez a polissonografia tipo 2 em casa.
E ainda no dia que ela foi fazer a polissonografia, ela falou: Marcelo, você é muito burro, porque eu tenho insônia, eu não tenho apneia. Amei sua mãe, já amei. Aí eu falei assim, então tá bom, você vai dormir com insônia ou sem insônia, você vai dormir com o aparelho e nós vamos ver se você tem apneia. Bom, o número de eventos dela era gigantesco, obviamente era acima de 80, né? E aí foi dormir de CPAP, né? Adaptou o CPAP. Agora, essa semana ela voltou para Belo Horizonte e ela falou assim, ó, fala pra sua físio que eu vou alugar o CPAP aí, que eu não quero levar o meu não. Eu só vou levar minha máscara, mas eu quero o CPAP lá. Então ela tá dormindo de CPAP. Então quando ela viaja, ela aluga o CPAP pra poder dormir. Porque ela não quer carregar o dela. Porque ela não quer ficar carregando na mala, né? É uma idosa, tem um monte de outras características. Mas ela falou, pode pedir que eu quero alugar o CPAP, porque eu quero dormir de CPAP. Eu tenho um colega meu, Guilherme, também, né? Ele tinha tô cansado. Eu falei, não, olha, faz a análise e passa lá no Instituto do Sono da Escola Paulista, que é um dos lugares de ponta nessa pesquisa. Sim, o pessoal lá é top. Assim, são os Doutora Dalva, né? Doutora Dalva são os maiores estudiosos ali, o Instituto do Sono é maravilhoso, na Marselhesa. Na Marselhesa, é isso mesmo. E aí a vida dele mudou, porque a gente estava assistindo aula, o Guilherme ficava assim, ó, Mel, tem que ver o que está acontecendo. Então, aqui, por exemplo, eu nem peço muita polissono. Eu mando para você, porque eu não tô afim de ficar estudando, não. Mas tem distúrbio do sono, o paciente deve ser encaminhado para alguém que faz sono. Né? Não precisa. Por exemplo, psiquiatra trata sono? Não, se ele não estudou sono, não trata. Eu não trato sono. Eu trato o sono de quem está no climatério. Então, acho que falta o conhecimento da população geral que existe um especialista que estuda o sono. E essas consultas, elas podem ser online. Ontem atendi uma paciente, pedi o exame, falei, você marca com o Dr. Marcelo. Você está em Belo Horizonte, faz online. Mas essa conscientização de eu, que sou médica, de fazer o diagnóstico ou encaminhar para alguém, eu acho que é um ato de responsabilidade ao invés de dar um remédio para dormir. Porque às vezes eu não consigo fazer o diagnóstico diferencial. E a população deve saber que existe um profissional que só estuda o sono. E é super difícil o sono. Você estudou quantos anos agora? Existem vários, né, tipos de formação em sono, né? Então, existem formações multiprofissionais em sono, que é muito legal, né? Existem os terapeutas, né? Os psicólogos que estudam, que fazem a terapia comportamental para o tratamento da insônia. Existem os educadores físicos que mexem com o sono, fisioterapeutas, né, que tratam a parte da apneia, que mexem muito, acompanham muito com o aparelho, com o CPAP, regulação, essas coisas, né? Mas geralmente a residência médica de sono, ela dura 2 anos, tá? Eu fiz uma pós-graduação de sono que eu gosto de estudar, eu gosto de ler sobre sono, né? Uma pós-graduação de 1 ano. Eu estou estudando, estou em constante fazendo cursos, eu gosto de ler o assunto sono, então eu leio muito artigo científico, é o que me traz assim interesse, né? E estudar o sono ele é muito legal assim até para o leigo, porque existem livros para leigos sobre o sono que são muito interessantes. Deixa uma dica aí então. Porque nós dormimos, Oráculo da Noite, tem muito livro legal sobre sono, né? Sobre neurobiologia do sono, são livros gostosos de ler, para você entender como é que funciona essa questão da evolução, né? Estudar a evolução é muito gostoso, é muito interessante, né? Então, existem os seus principais especialistas de sono aí de São Paulo, eles estudam a vida inteira, eles estão estudando sono tem 30 anos, entendeu? Tem 20 anos de estudo de sono. Eu gosto de estudar, estou cada vez mais estudando sono e estou vendo que cada vez mais a minha população, os meus pacientes que me procuram têm distúrbio do sono. O que eu vou fazer? Eu vou tratar esses pacientes. Eu não vou deixar esses pacientes sem um acompanhamento adequado. Então, para quem que eu preciso, às vezes, encaminhar um paciente, né? Às vezes esse paciente precisa de um psiquiatra? Sim, eu vou encaminhar para um psiquiatra. Às vezes esse paciente precisa de um bom fisioterapeuta que faça uma adaptação de CPAP. Então, o que eu fiz? Eu tenho uma fisioterapeuta que trabalha diretamente comigo, né, que ela faz a parte de adaptação de CPAP. Eu conheço as pessoas na minha região que eu preciso. Às vezes, quem que eu mando fazer a polissonografia? Em qual laboratório que é uma polissonografia bem feita, bem laudada? Porque tudo é muito complexo, né? Uhum. Quando que eu preciso de uma actigrafia? Quando que eu preciso? Então, isso tudo faz parte de quem vai estudando. Cada vez mais você vai estudando, você vai tendo conhecimentos, né? É por isso que todo mundo que tem problema de sono, insônia, precisa de um profissional do sono. E tem uma qualidade muito boa dessa formação, né? As pessoas que eu conheço, elas são muito boas. Você, a Andrea, né? Tem um monte de gente que é muito bom em sono. Então, se você tem problema de sono, não adianta tomar remédio. Primeiro tem que fazer diagnóstico.